Influenciadores, criadores de conteúdos no mundo das corridas. Qual que é a minha opinião sobre esse público, os personagens que estão envolvidos nas corridas, no dia a dia, no treinamento? Se você não me conhece, eu me chamo Patrick Goulart, também conhecido como especialista em corrida, treinador de corrida e atleta há mais de 12 anos. E eu já vou direto ao assunto. Só que antes de continuar, aquele pedido básico. Curta esse vídeo e deixe seus comentários e inscreva-se no canal. Eu já estou aí, como eu mencionei, há uns 12 anos no mundo das corridas, já fui atleta profissional também, pude representar a seleção brasileira e venho acompanhando todo esse movimento que vem acontecendo no mundo das corridas. Existe, ou existiu, uma rivalidade, uma certa inveja de atletas profissionais em relação aos influencers, né, os criadores de conteúdos. Porque quando chegou aqui no Brasil, no caso quando foi expandido essa questão de marcas e empresas patrocinarem criadores de conteúdos, pessoas que tinham bastante seguidores nas redes sociais, que eram enganjadas, ganhavam materiais, às vezes contrato e tudo mais, tinha-se uma inveja por lado dos atletas profissionais. Não sei se inveja que eu uso a palavra, mas insatisfação, porque os atletas que realmente se doavam ali no dia a dia, de representar a cidade, o estado, de viver a vida de um atleta profissional, não tinha-se essa valorização no dia a dia de empresas, marcas. E falo não tinha-se, na verdade não tem, né? Hoje em dia ainda não tem, os atletas não são valorizados. E eu tenho uma opinião bem sincera sobre isso. No início eu fui um cara bem crítico em relação a criadores de conteúdo, até porque quando começou isso aqui no Brasil, isso que eu me recordo há uns 6 anos atrás, mais ou menos, a expandir mesmo, era uma terra sem lei, então surgia um monte de gente falando qualquer besteira, um monte de coisa, era um negócio todo desgovernado, a corrida ela estava ainda mais em expansão, como ainda está, então eu tinha uma opinião bem crítica sobre isso, que era que eu não ia muito com a cara da galera que criava conteúdo, não gostava, não estava tudo errado, enfim, eu era um cara bem árduo em relação a essa a opinião em relação a esse público, os influenciadores, os influencers, né? Que eles não gostam de ser chamado desse termo. Hoje se chama-se criadores de conteúdo. Hoje eu já tenho uma opinião um pouco diferente, até porque o mercado mudou, tá? Primeiro, vamos lá. Em relação aos atletas profissionais, hoje em dia não basta você correr bem. Se você corre uma maratona para 2 horas e 20, 19, 18, ou um 21 para 1 hora e 5, 1 hora e 4, um 10 para 29, um 5 para 14, isso não adianta muita coisa. Vai ter a tua bolsa atleta, as coisas, de um atleta, enfim, os investimentos, mas talvez não vai ter um patrocínio tão potencializado com alguma marca. Porque hoje o que a marca, né, minha análise, tá bom? Ou se eu tiver errado, enfim, ou se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. A marca hoje ela valoriza sim um bom engajamento nas redes sociais, não necessariamente números, tá? Não necessariamente números, engajamento, a relação que o atleta tem com o seu público, né? Se for um atleta que começa a criar conteúdo nas redes sociais, o que esse atleta agrega de valor à marca, à empresa, né? O que esse atleta passa de imagem para aqueles que acompanham, qual é a mensagem de superação, motivação, isso realmente agrega. E é isso que boa parte dos criadores de conteúdo fazem, e é por isso que eles têm hoje marcas esportivas junto com eles têm algumas, digamos assim, alguns benefícios que seriam dos atletas profissionais, em teoria, mas os criadores de conteúdo acabaram tomando conta porque ocuparam esse espaço. Então, o criador de conteúdo hoje ocupa o espaço do atleta profissional, muitas vezes do profissional de educação física, de um nutricionista, de várias áreas, porque ele mostra o dia a dia da vida dele e aquilo cria uma identificação com a pessoa que está assistindo, tá? Porém, vai aqui um alerta. Existem bons criadores de conteúdo, mas você tem que tomar muito cuidado com o que você está assistindo, porque tem muitos ruins também que só querem vender, só querem fazer com que você acredite naquilo ali e compre algum produto que ele está oferecendo. Então, fique muito atento a isso. E por que eu estou te falando isso? Porque hoje eu crio conteúdo também nas redes sociais, já pude analisar alguns perfis nas redes sociais, estudo um pouco esse mercado e entendo um pouquinho do caminho que essa galera trilha, né, para estar crescendo, e até tô trilhando alguns caminhos parecidos, mas sem perder
a ética sem perder o caráter, sem querer enganar os outros. Então, aos atletas profissionais que estão querendo buscar mais patrocínios, incentivos, vocês têm que se atualizar. Precisam criar um Instagram, precisam gerar conteúdos, rotina do seu dia a dia, dicas para as pessoas. As pessoas hoje em dia elas têm acesso a tudo e elas querem conhecer o que um atleta profissional faz, um atleta de elite, qual tipo de alimentação, enfim, e muito mais. Até por isso que hoje tem vários criadores de conteúdos que são atletas profissionais e criam os conteúdos nas redes sociais e através disso conseguem bons patrocínios, ainda somando com toda a questão de resultado. Então, minha opinião em geral é que os criadores de conteúdo eles são muito importantes, tá? Sem eles, eu acho que a corrida não teria tido essa expansão que teve nos últimos anos, assim como marcas de tênis, marcas esportivas começaram a olhar diferente para a corrida. Eles são a base sim, do esporte. Porém, agora o ponto negativo: tome cuidado novamente com quem você assiste, porque isso pode sim, vai te atrapalhar. Muitas vezes tem gente que só quer vender. Fique atento, preste atenção qual que é os princípios e valores que aquele criador de conteúdo traz no seu dia a dia. Veja se ele não está só te enganando. Os atletas profissionais precisam se atualizar, o mercado mudou. Além de correr rápido, vocês precisam aprender a falar na frente das câmeras, se posicionar, buscar conexões, network e estar aberto a novas ideias. Não basta só correr forte. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, qual que é a sua opinião sobre os criadores de conteúdos, influencers, enfim. Eu deixei a minha opinião e quero saber de você também. Tamo junto!